Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Amós, no capítulo 7, versículos 7 a 15, onde destaco os versículos 7 a 9, que diz assim: O Senhor me mostrou numa visão isto também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: Eu vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Que Deus, Espírito Santo, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nessas suas palavras. Amém. Deixe sentar. Estimados irmãos e irmãs, vocês já ouviram sobre um conceito que vem se falando bastante nos últimos tempos sobre chamada sociedade líquida ou nossa modernidade líquida? Já ouviram sobre isso? Vocês sabem o que é algo líquido, não é mesmo? Se eu pegar aqui, vou tentar, você sabe que aqui tem minha água, né? Sempre tomo aqui durante os cultos. Vou tentar pegar a minha água aqui. Só que a minha água, ela se vai. Por quê? Porque eu não tenho algo sólido para que eu possa colocar a minha água. Assim, infelizmente, a nossa sociedade, elas tem virado uma sociedade líquida, sem conceitos, sem bases sólidas. Até mesmo nós vamos ver agora na próxima rodada de estudos bíblicos sobre a questão de família. A família, a gente sempre diz, né? Família é chamada base da sociedade. Infelizmente, a família vem sendo atacada e por muitas vezes também sendo destruída. Ou seja, a sociedade ela está perdendo as suas bases. Não se sabe mais definir as coisas. É como o estado líquido, né? Como a água que rapidamente se esvai, né? Se ela não tem um copo ali para ficar. Assim, nós vivemos numa sociedade que tem conceitos líquidos para tudo, que não sabe definir aquilo que, podemos dizer assim, é certo e aquilo que é errado. Também isso acontece hoje com relação à igreja, sobre falar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Em outros termos, sobre o que é pecado e o que não é pecado. As pessoas, até mesmo os cristãos, não sabem definir ou dizer, podemos dizer assim, aquilo que é certo e aquilo que é errado. E o que isso tem a ver, então, com a nossa história? O nosso texto lido há pouco sobre o profeta Amós e a visão do prumo. Eu creio que aqui vocês todos saibam o que é um prumo. Vocês sabem? Alguém não sabe o que é um prumo para eu ter que explicar? Não, mas vamos rapidamente explicar então, né? O prumo é um instrumento, né, utilizado pelos construtores quando querem construir um edifício, uma casa, um muro, né, eles colocam um prumo, né, que tem um peso embaixo, e esse prumo, então, vai mostrar se o muro ou a construção ela está sendo erguida de uma maneira reta. Né? E aí Deus diz assim para o profeta Amós:
Amós, você está vendo isso aqui que eu tenho em minhas mãos? E aí o profeta diz, sim, estou vendo, é um prumo. E aí então Deus responde para o profeta Amós dizendo assim, olha, o meu povo, ele não anda direito, é como um muro torto que está sendo construído fora de prumo. É como um povo, né, que anda torto, anda por caminhos errados. E é como eu disse para vocês, em nossa sociedade hoje, infelizmente, né, as coisas não estão sendo mais construídas com uma base sólida. Tudo é muito líquido. Não se sabe definir mais aquilo que está no prumo ou está fora do prumo. Aquilo que é certo, direito, correto, ou aquilo que é um pouco tortuoso. Até mesmo os pastores têm que ter cuidado em suas mensagens, porque alguma coisa que eles disserem de uma maneira um pouco estranha pode soar aos ouvidos de alguma pessoa como alguma perseguição contra, às vezes, a sexualidade de uma pessoa, alguma perseguição política ou alguma coisa do tipo. Isso tudo porque a sociedade está virando uma sociedade, como eu disse para vocês, líquida, que não tem mais uma base, um fundamento sólido, ao qual é edificado um muro para que ele esteja, né, erguido de uma maneira correta. As pessoas não sabem mais definir muitas vezes aquilo que é certo e errado, até mesmo porque nós, pastores, pregadores, não podemos mais falar sobre pecado. E aí me admira a coragem que tinham os profetas no Antigo Testamento. Que eles iam, Deus falava para eles, olha, vocês têm uma mensagem, vocês têm que ir lá anunciar. E eles não tinham medo, se era autoridade, se era governante, se era rei, como aqui no caso do profeta Amós, que falou contra o rei Jeroboão. No caso do profeta João Batista, como nós lemos antes no Evangelho, que falou contra o rei Herodes, anunciando a ele que ele estava cometendo adultério. E assim outros profetas anunciaram a palavra de Deus. Anunciaram aquilo que era certo, aquilo que era correto, sem temor. Não tinham medo de falar que era pecado, mesmo sabendo que estavam correndo risco de vida. Por isso que eu disse que eu admiro estes profetas, que não perderam a sua coragem em admitir, em falar a verdade, em falar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E por isso eu sempre peço a Deus que me dê essa sabedoria. Sim, também digo, vocês também devem pedir para Deus, para dar essa sabedoria e iluminar vocês, né, por meio do seu prumo, que hoje para nós é a sua palavra, para que nos mostre aquilo que é certo e aquilo que é errado, para que a gente ande no caminho certo, no caminho correto, para que a gente construa a nossa vida numa base firme e sólida. E quando alguém estiver fazendo algo de errado, nós também, como porta-vozes de Deus, por meio da sua palavra, podemos dizer, olha, isto que você está fazendo é pecado, é contra a vontade de Deus, é contra o seu mandamento. Isso é mostrar para a pessoa, olha, isso aqui é o prumo. Se você fizer um pouco, andar um pouquinho para cá, você está construindo de uma maneira torta, de uma maneira errada, de uma maneira que Deus não gosta, Deus não quer, está se desviando do seu caminho. E a gente precisa pedir a Deus, como eu disse, coragem. Porque em meio a essa nossa sociedade líquida, nós que somos igreja, a igreja ela é um edifício bem sólido, bem firme, porque ela é construída sobre um único alicerce que é Cristo, a pedra angular. Como nós cantamos lá no culto anterior, no culto passado, né? Cristo é a pedra angular.
mas muitos homens não querem aceitar. Eu falei isso semana passada, sobre aqueles que estão desprezando a Deus e os ensinamentos. Estão desprezando a Deus porque a palavra de Deus ela é muito séria e ela mostra para nós o quanto nós somos falhos, o quanto nós temos erguido nossas vidas, às vezes de uma maneira tortuosa, como Deus mostra por meio desta visão, através do profeta Amós. O meu povo não anda direito, é como um muro torto construído fora de prumo. E por isso nós, como eu disse para vocês antes, temos que pedir esta orientação de Deus. Pois se nós aqui estamos pela palavra de Deus, nós fomos guiados por ela. Nós sabemos que é certo, que é correto andar seguindo os seus ensinamentos. Mas precisamos também praticar isso em nossa vida, em nosso dia a dia. Em especial, mostrando para as pessoas, dizendo, olha, isso que você está fazendo não está certo. Isso que você está fazendo está te levando para um mau caminho. E, consequentemente, quando leva para um mau caminho, a gente acaba saindo do caminho certo, do caminho que é Cristo, e acabamos rumando para a condenação eterna. Por isso, como eu disse para vocês, devemos pedir que Deus guie, que Deus ilumine a nossa vida, que Deus nos mostre por meio do seu prumo reto para que a gente construa a nossa vida de uma maneira firme, fixa, sólida, como é a estrutura da nossa vida, da igreja, que tem uma base sólida que é Cristo Jesus, e nesta base a igreja vai se construindo de uma maneira certa, de uma maneira correta. Quando tem Jesus como centro, ela está sempre no prumo, porque Cristo é direito, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. E por meio dela, mesmo que a verdade muitas vezes doa, né? A gente sabe, né, deste ditado, a verdade dói, mas ela precisa ser dita. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm se desviado de Deus, desviado da sua palavra, desviado dos seus ensinamentos e pensam que podem seguir a vida como bem entendem. Só que os exemplos aqui mostram. Jeroboão se perdeu. Herodes se perdeu. Quantos outros aqui no mundo se perdem porque pensam que podem seguir os seus próprios caminhos, porque não têm uma base sólida e firme na vida, porque vivem através de conceitos líquidos, não sabendo aquilo que é certo e errado, aonde tudo está muito bom, né? Não existe uma verdade absoluta, mas existe sim. E essa verdade é Cristo. E este Cristo se revela para nós por meio da sua palavra. E por isso nós precisamos seguir conforme ela nos ensina. Mesmo que a nossa sociedade hoje tente trazer conceitos modernos, ou que a gente não possa mais fazer determinadas coisas porque a sociedade aqui neste mundo acha que isto é retrógrado, que a Bíblia é ultrapassada, que os ensinamentos que aqui estão contidos nela não valem mais. Isso é a sociedade querendo trazer conceitos líquidos para aquilo que é bem sólido, bem firme. Essa palavra perpassou por séculos, por milênios, e vai continuar passando se Deus assim o quiser e o permitir. Porque nós precisamos continuar andando no caminho certo, andando no caminho que Deus nos mostra, no caminho que Deus nos ilumina por meio dos seus profetas, por meio daqueles que anunciaram a palavra e por meio principalmente daquele que foi o caminho verdadeiro, profeta maior de todos, que é o próprio Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós lá na cruz. Ele cumpriu a lei, mesmo que nós andamos em caminhos errados, e Ele nos perdoa e quer nos trazer de volta para o caminho certo. Por isso que Deus abençoe vocês, para que vocês possam continuar assim neste caminho, sendo construído, né, edificando a vida de vocês no prumo, no caminho certo, no caminho direito, no caminho que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Ele assim abençoe através da verdade, né, como nós cantamos antes, né, que a Bíblia seja o nosso prazer, o nosso tesouro, né, a sua mensagem é verdadeira e deve assim também abençoar a nossa vida. Deus assim nos abençoe por meio deste Cristo Jesus
a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.